também da aula online, né? Que, tipo assim, tem um pouco mais de conta. Todas as crianças agora que estão assistindo às aulas, elas estão no ambiente delas. Elas estão na casa delas. Então, querendo ou não, elas se sentem mais empoderadas, assim, né? Por exemplo, se eu tivesse tido, vamos supor que na época que eu sofria muito lá, e eu tivesse na minha casa, e eu visse a criança do outro lado me xingando, eu não ia dar bola, porque ela não tá aqui. Ela não tá no meu ambiente, entendeu? Aqui eu sou dono do meu ambiente. Eu tô aqui, né, no meu ambiente. Então é muito interessante ver essa questão, né? E, É, esse corpo a corpo da criança, e realmente é um corpo a corpo, sim. entende? Esse corpo a corpo da criança é muito gostoso de ver, é muito interessante, porque, principalmente entre irmãos, né? Estão ali brincando, de repente, cara, se agarram e começam a se puxar o cabelo e bater, estapear, né? Cada história que eu tenho com a minha irmã aqui, ó. Ai, tá sem querer. Uma vez ela bateu a minha cabeça. Gente, eles se resolvem, porque no momento seguinte eles já estão brincando de volta, entendeu? Exato. Então, esse negócio do corpo a corpo da criança, realmente ele acontece. É uma coisa. Por isso que eu tô falando, uma sala de aula daí, que eu estudei no colégio particular por um tempo, né? E lá daí tem aquela moral, era uma escola religiosa, né? Então, assim, a criança, ela não Só não pode falha, nem. Vou falar, bom não falha. Jesus, bom Jesus. Olha, gente, eu assim, não quero. Eu acho que ninguém vai ver, mas assim, eu não quero que. Se vocês puderem, não levem essas crianças para o de Deus. Espera ela crescer um pouco, né? Vou abrir um processo para você. Vamos ver. Sabe Também como é que é na internet? Na mas internet, assim, o pessoal acaba aproveitando para lascar um em cima do outro, né? mas assim, É. tipo, daí você pega uma escola que tem esse viés religioso e dinheirista, né? Porque é um colégio, né? É um colégio, né? E daí pega um monte de criança e enfia numa sala, que a criança ela não pode brincar, ela não pode experienciar, ela tem que ficar amarrada. E daí a criança que ela tem tem essa, às vezes tem um ambiente familiar negativo, ela sabe, ela aprende a ter aquela malícia. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu tava lá na minha sala, daí o professor tava aqui, né? Ele virou, a criança arremessa o negócio na cabeça, bem forte, assim. E o professor não vê, por quê? Porque o professor não. A criança, ela já tem. A criança que tem essa. Porque ela viu isso em casa, ela viu, né? Ela aprendeu a ser ardilosa, né? E a outra criança que não tá nada vendo, nem sabe o que tá acontecendo, tá lá e ninguém fala nada. Porque ninguém e por isso que eu falo, eu acho que o ensino precisa passar por essa revolução, assim, no sentido assim. Eu lembro, olha que engraçado, Denise, isso é uma coisa muito engraçada que eu lembro. Quando tinha aulas, né, lá na escola, que os professores mandavam a gente fazer uma redoma, né, de carteira. Daí não acontecia Aham, isso. Não acontecia. Por quê? Porque aham. tava no centro ali, ó. Não tinha quem estava na frente, não tinha essa hierarquia do fundão, da frente, da janela. Não, tava todo mundo ali, ó. Numa coisa. Sim, e isso que você está falando tem tudo a ver, porque você lembra no teatro, quando a gente mudava o espaço, Sim, né? A gente mudava o espaço e fazia a mesma coisa. A gente fazia uma roda e aí um tinha a possibilidade de olhar o rosto do outro, né? exatamente. Essa coisa de criança, o olhar é muito importante para a criança, né? Se olhar o outro nos olhos é muito importante, assim como o corpo a corpo, né? Sim, E a coisa do jogo é muito importante para o crescimento do ser humano. A coisa assim do lúdico, do jogar, né? sim. Primeiro, a proposta, né? Que geralmente assim a educação hoje, né? Que tem assim esses joguinhos lúdicos com as crianças, né? Você aceitar, né? A criança aceitar participar do jogo, a criança em determinado momento está está num determinado ângulo, né? Num determinado posicionamento em relação ao aquele grupinho, de repente ela está fazendo já é outro posicionamento,
E isso faz com que tenha essa plasticidade, né? No desenvolvimento, essa coisa assim de você poder mudar, né? Agora, as escolas religiosas, elas, naquela época, comigo, eu também estudei em colégio de freira, eu diria assim, fazia parte, né? Era o costume, né? O hábito Sim. é, as regras, né? De você seguir as regras, de você né, a forma de educação era aquela, né? Sim. Que eles consideravam uma educação certa, né? Não, só As, que aqui, só um minutinho pode que falar. eu vou ter que descer de novo, que a Polaquinha já Ah, se tá. regras fazem parte da nossa existência, né? Tá, eu já Vou volto, falar, Matheus. eu vou falar. Então, e é bem isso, né? Porque, só que no caso, né? A Denise deve estar escutando, mas no caso, as escolas, por exemplo, a escola religiosa, eu, por exemplo, segui as regras. Só que não tem, por exemplo, quem estava lá no fundão, né? A pessoa que senta lá no fundão, ela assume aquela posição de estar no fundo, né? Ela assume aquela posição de ficar naquela, porque ela está isolada. E daí tem a pessoa ali da frente que está aceitando todas as regras, né? Mas que daí ela é punida e ninguém percebe, né? Então, porque não tem esse controle. Então, assim, não é bem estipulado, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim, eu acho que realmente a posição parece que quando você está na escola, você recebe um papel para você fazer, né? E você assume aquele papel. E a pessoa que não quer assumir, às vezes ela não é agregada em nenhum lugar. Por exemplo, eu não era amigos dos nerds, porque eu não era nerd totalmente, fases, né, que eu era nerd. Eu não era amigos dos valentão, mas às vezes eu conversava com eles, porque eu gostava de entender a cabeça deles. Só que eu não era amigo porque eu ficava saindo, né, dessas posições. Eu não era amigo das pessoas bonitas, porque, né, naquela época ainda mais. Então, assim, eu acho que é muito complicado, sabe? A criança, eu acho que ela entra muito pura e ela vai entrando naquele personagem que passam pra ela, né? Para sobreviver, né? Então é bem difícil, assim, é muito complicado, né? Não sei se você escutou o que eu falei, mas é isso. Parece que tem papéis pra gente seguir, sabe? Quando a gente entra no ambiente escolar. Porque eu lembro que tinha vezes que a gente fazia excursão, né? E eu lembro que ficava muito mais tranquilo isso. Eu lembro até que eu brinquei com os caras que me eram valentão comigo. Porque não tinha aquela forma, entendeu? Porque parece que a criança ela sente que ela tem que assumir aquele papel. Ah, eu sou o coitado. Ah, eu sou o valentão. Ah, eu sou. E é horrível isso. A criança. Daí que você está falando essas coisas aí, daí que vem essa coisa do bullying, né? Exatamente. Porque, porque qualquer grupinho de criança tem o gordo, a magra, É, né? O, sei lá, o fechado, né? A extrovertida. E sempre antigamente isso era tranquilo, assim, se reconheciam, assim, né? A gorda, né? Nem chamava pelo nome, né? Só isso Chamava que eu lá a ia falar. gorda. É isso que eu ia falar, porque assim, tem uma diferença. É que senão as pessoas podem até achar que eu tô. Na verdade, não, porque eu nunca me importei quando as pessoas me chamavam de gordo, nada disso. O que eu não gostava é a maldade. É tipo assim, uma coisa você. Por exemplo, ó, se você tá em comunhão com a outra pessoa, vou dar um exemplo, tá todo mundo junto. Beleza. Ah, tem o gordo, tá magro, de boa. Agora, quando você usa isso pra excluir a pessoa, é diferente. Entendeu? Porque eu vou te contar uma coisa. Eu estudei em colégio estadual também. Quando eu saí desse colégio, né, eu fui pro colégio estadual. E era totalmente diferente, Denise. E lá tinha os falatórios, ai, você é isso. Mas é o jeito de se comunicar, é muito engraçado. Tinha uma menina que ela tinha manchas na pele, né? E Aham. ela zoava ela. Mas eles conversavam com ela. Eles não ignoravam a existência dela. Você tá entendendo? Não pegava ela e jogava no lixo. Não. É só que eles brincavam. É uma coisa assim da infância, normal. Né? Porque a criança ela é um pouco assim, ela rotula, né? Ela aprende a rotular. Então ela tem um pouco disso. Ah, aquela pessoa é magra, é meio estranho. Porque, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tô numa casa que todo mundo é gordinho. Daí eu vejo uma pessoa muito magra, eu vou achar estranho, porque a criança ela não está acostumada a ver uma pessoa diferente. Só que a ponto que ela Aham.
isso para excluir a pessoa, esse é o problema. Essa que é a questão. E quando você está numa escola que é. Daí tem a questão religiosa, financeira, né, que valoriza os que têm dinheiro. Daí dá mais segregação ainda. Isso piora. E eles botam panos quentes. Eu lembro que várias vezes eu ia lá na diretoria por coisas graves que aconteceram. Por exemplo, eles afetaram muito meu estudo. Eu estava tentando estudar, eu ia mal na prova porque eles ficavam me atazanando toda hora, sem parar. Até Aham. fisicamente falando, né? E, então, assim, o que acontece? Eu tava me atrapalhando. Eu chegava lá, eles botavam panos quentes, sabe? Porque às vezes o aluno era um pai rico e eu não era rico, ou às vezes porque eu tava incomodando, ai, o Matheus, ele tá, como é que fala? Ele tá revelando os podres da escola. Então vamos calar a boca dele, entendeu? Porque ele tá levantando a poeira aqui. Tem que ser uma coisa, né? Então Uhum. é muito engraçado isso. A gente não vê. E muitas crianças, eu lembro que tinha alguns japoneses, né, na minha turma, e eles sofriam muito, porque naquela época, né, a gente escutava, né, não sei se é isso mesmo. Mas tinha alguns asiáticos, era uma família muito rígida, né, para ensino. Então a criança, ela era aquela criança assim, ó, escondia tudo e aguentava e não falava nada. E a criança, Uhum. às vezes, tinha uns ataques, né, de raiva. Então, assim, é muito triste ver isso, porque a criança, ela esconde. E eu era uma criança que eu não escondia, eu jogava, e eu acho que era por isso que eu incomodava. Porque as outras pessoas não entendem. Ah, aquela criança tá falando demais, olha o que ela tá fazendo, ela é esquisita, ela não tá obedecendo a regra. E não é, porque é uma questão de não aceitar mesmo, né? A gente Sim, não aceita. tipo assim, você falando assim, aquela criança que fala muito e tal. Eu percebo assim que às vezes assim a criança a gente não deve rotular, né? Tipo assim, mesmo quem trabalha nessa área de psicologia, terapia, não deve fazer assim, tipo assim, rotular com precipitação, né? Sim, Porque eu vejo assim, muitos casos assim eles colocam a criança como superativa, né? Hiperativa, entendeu? E às vezes levam num psiquiatra, certo? E dão remédios que vão causar nessa criança a longo prazo, vão causar aí um problema mais sério, né? Por falta de, por precipitação, né? Falta de um acompanhamento adequado da criança, não né? vê o que tá E, acontecendo. eu não vejo assim, pela minha experiência, assim, eu não vejo que as crianças tenham essa maldade, Sim. entende? Elas não têm essa maldade, mas com certeza elas trazem isso, Fazem, ela replica, né? Ela, entende? Ela né? imita a tendência, né? Elas imitam e Sim, elas repetem aquilo que elas veem dentro de casa, né? Então, às vezes a criança leva um comentário a respeito de um amiguinho para casa, o pai já diz o que o menino tem que fazer com aquele outro menino, né? exatamente. Uhum. E isso aí não revela nenhuma. O fato de ser adulto não é sinônimo de ser uma pessoa amadurecida, ser uma pessoa esclarecida, ser uma pessoa que saiba o que fazer na educação dessa criança. Sim, exatamente. E pelo contrário, eu diria assim, muito pelo contrário, porque eu tenho uma amiga minha que a vida toda fez psicologia comigo na Tuiuti, a vida toda ela trabalhou no ensino de crianças do pré-primário, né? Do, do fundamental ali, e o que ela me diz, o que ela me relata, assim, é que, gente, os pais querem que os professores eduquem os filhos. Exatamente. E estão se tornando, assim, umas pestezinha mesmo, entendeu? Uns Exatamente. diabinhos, É, sabe? Quando o professor fala qualquer coisa no sentido, assim, de dar uma limitação para aquela atitude da criança, né, que ela traz de casa, os pais, o que que eles... Não, o professor não pode fazer isso com o meu filho, sim. né? Dizer, às vezes um comportamento que está se revelando uma tendência negativa, né?
que precisava assim de um maior cuidado, Sim, é alimentado pela própria família, exatamente. né? E essa coisa de exclusão, ela existe, claro que existe. Eu, no colégio de freiras, sabe, amo as freirinhas aqui do meu lado, da Escola Vicentina, né? Sabe? Mas eu também tenho as minhas lembranças, né? Porque meu pai cortou meu cabelo curto, eu ia para a escola de calça comprida, né? Cabelo curto, e daí todas as meninas de saia prensada, né? Aquela coisa toda, cabelo comprido, as irmãs me colocavam ali para tirar a fotografia, eu ficava lá, lá no canto, sabe, cantando, ficava lá no canto, a última lá no canto, entende? Então, existe, não dá para negar, né? Hoje a coisa talvez esteja assim com outro formato, mas eu diria, enquanto o mundo é mundo, essas coisas sempre vão existir e elas afetam, obviamente, afetam a vida e o desenvolvimento de uma criança, né? Porque se você não, cara, a criança está sofrendo, né? Como você sofreu, né? E realmente sofreu, não é delírio, não é nada disso. Então eu digo assim, enquanto a criança não tem um amparo desse sofrimento, dessa dor, né? Ao longo dos anos, puta que pariu. Se Sim. imagine o turbilhão, né? Se imagine o suporte que você tem que criar, a criança, né, no caso, tem que criar dentro dela uma coisa que ela, como é que ela vai, né, criar, se defender contra essa coisa assim de ser estigmatizado, né? Não, eu Você, assim, nossa, eu tive muita sorte, assim, em parte, porque a minha família, a gente é muito comunicativo. Então, assim, dentro da minha casa era muito melhor. Só que o problema é quando eu ia lá fora, né? Porque assim, eu vi essa, como você fala, né? Dicotomia, né? Porque você tá aqui em casa, tá tudo lindo, maravilhoso. Você vai lá, tá tudo uma bosta. E daí você fica, a criança ela fica confusa, ela perde um pouco a referência do que é, o que que é, tipo assim, o que que eu, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Será que o que meu pai fala é certo? Ou será que o que aquela pessoa falou pra mim na escola tá certo? Porque a criança ela não desenvolveu ainda o senso crítico dela mesma, quem ela é, né? Tipo, eu sou isso, eu sei que eu sou assim. Então, o que acontece? Eu vou falar, no meu caso, eu fiquei muito enrijecido, eu não conseguia, eu perdi muito da minha infância, porque eu não conseguia me divertir, eu não conseguia fazer as outras coisas que as crianças faziam, né? E por causa disso, mas pelo menos eu tive um ambiente familiar muito bom, né? Que teve essa, eu tinha muito, eu podia falar sem ser o julgado, né? A minha família nunca me julgou. Então, assim, por isso que eu falo, é bem que você falou, o foco principal é os pais. Porque se todo pai tem um mínimo de ética com o filho, não é moral, é ética, né? Porque moral é muito. Não é que é subjetivo, mas eu acho assim, tem por exemplo, não sei se respeito tem a ver com moral, que eu acho que precisa estudar um pouco. Mas assim, tipo, tem que ter um mínimo, sabe? Eu acho que se tem um mínimo, se tem ética, se tem respeito com a criança as coisas vão se resolver. A criança ela vai ter uma base, porque assim, eu vou dar um exemplo. Muitas vezes eu tava triste, né? Eu era humilhado, eu até já machuquei lá uma criança que me humilhou muito, mas nunca ao ponto de replicar, era uma coisa que vinha de mim. Eu nunca repliquei algo do outro, você tá entendendo por quê? Porque em casa eu tinha comunicação, eu tinha conversas, né? Então eu conseguia entender eu não sentia aquela raiva, né, eu nunca consegui, na verdade, machucar alguém que fosse assim longe de mim, né? Eu não tenho essa coisa dentro de mim, assim, a não ser que seja autodefesa. Mas assim, é muito engraçado. Já as outras crianças, elas replicam, elas pegam aquilo que elas têm no ambiente familiar delas e jogam isso para a criança, a outra criança que está ali, né? E daí eu lembro que quando eu era criança também, eu não sabia muito o que dizer. Porque eu tinha tanta sensibilidade, Denise, que eu percebia, eu tinha até dó da criança que fazia mal pra mim, sabia? Eu lembro que uma vez tinha um menino que ele me zoou muito, e às vezes eu ficava olhando, quando tava tudo bem, né? Tipo, tava mais estabilizado, eu ficava olhando pra ele. E eu via que ele era triste, sabe?
E daí, às vezes, eu deixava de reclamar. Olha como, como eu era, né? Eu deixava de reclamar, eu deixava quieto, para não piorar a situação, entendeu? Tanto minha quanto dele. Porque vai que eu reclamo lá, o pai dele. Então é muito difícil para criança. Você tá entendendo quando a criança ela percebe tudo isso e ela não sabe o que fazer? Porque o Uhum. ambiente não ajuda. E a criança ela vai ficando seca. Ela vai ficando enrijecida, ela vai querer ficar sozinha. Eu ficava muito sozinho. Eu ia. Sorte que numa dessas escolas tinha eu tava falando pra você, né? Tinha um bosque. E quando a coisa tava muito feia, eu saía da aula assim, batia até uma vez eu bati até a porta da sala. Eu falava para fora e eu fiquei perto das árvores, eu sentei, eu respirei, sabe? Então a criança ela é muito intuitiva. E eu nem sabia o que que era meditação, eu não sabia nada disso. Então a Sim, criança sabe o ambiente, a criança ela percebe muito bem o ambiente que ela está inserida. Ela sabe o nível de toxicidade. e a criança, ela não tem a coisa do pensamento, né, como nós, mas eu digo assim, essa ambivalência, às vezes assim, pode ser pai, pode ser professor, seja qual for a pessoa, mas eu digo assim, às vezes a pessoa, ela realmente ela passa essa coisa da ambiguidade, né? Ela toca a criança de um jeito e fala o oposto, Exatamente. entende? Não existe essa concordância entre a forma como ela toca a criança e aquilo a mensagem que ela passa para a criança, né? Às vezes a pessoa chega assim e diz, não, as crianças elas têm que ter isso e aquilo e tal, e trata a criança sem o devido respeito, né? Como Sim. pessoa, Hum. né? E muitos pais, às vezes não é por maldade, Sim. entende? Por falta de conhecimento, né? É uma coisa até cultural, né? Sim. Claro. Acham que a forma de educar a criança é o máximo de repressão, nenhum Sim. carinho, né? Principalmente os meninos, assim, né? Não, não, não pode chorar, para de chorar, É bem vai, isso. Nossa. vai virar viado, camarica, né? Nossa, uma E, vez eu lembro de ver na escola, acho que era uma. Nossa, eu vi isso, fiquei tão horrorizado. Era um pai lá que fez isso com o menino, sabe? Nossa, gente, olha, isso é horrível pra criança, é horrível. Porque eu lembro que eu, assim, na minha pré-escola tinha umas professoras que eram assim, né? E eu lembro que eu tinha medo de contar pra minha mãe. A criança, ela tem medo porque ela acha que a criança é muito engraçada. Ela vê o adulto como se fossem todos iguais, né? Tipo, se um adulto faz algo ruim pra mim, ela acha que todo adulto pode ser ruim com ela, né? E daí, depois que passou um tempo que eu contei pra minha mãe, ela ficou horrorizada. Ela ficou, Matheus, por que que você não falou isso pra mim? Não sei o que lá. Então, e outra coisa, é uma coisa boa, né, hoje em dia, porque é bem que você falou, antigamente a gente era muito, os pais eram muito instintivo, né? Não tinha essa. Hoje em dia eu vou dar um exemplo. Eu tive pânico, né? Eu tive tudo isso numa época que ninguém sabia o que que era. Eu lembro que eu fui em 3 psicólogos, psiquiatra, e foi uma psiquiatra mulher que me explicou. Ela falou, Matheus, isso é normal. O que você teve? Eu tinha uns 10 anos por aí, né? 9, 10, 11 anos. E ela falou, Matheus, isso é normal. Tipo, o que você fala, assim, sabe? E daí eu entendi. Daí naquela época a gente não tinha formação, né? Então, assim, hoje em dia não. Hoje em dia você tá lá, liga a TV, a Fátima Bernardes tá lá explicando, então isso aqui, gente, é isso aqui, isso aqui. Porque a criança, ela tem isso e isso. Então, assim, nesse ponto foi muito positivo, sabe, a informação, né? Porque realmente, naquela época, as pessoas não se tocavam, era muito automático, né? Eu lembro que na família também era uma correria. Ah, porque tem que levar no negócio lá longe, daí tem que ir pro trabalho, daí tem que não sei o que lá, daí tem que não sei o que lá. Então a gente não prestava atenção nos detalhes. E eu acho que a pandemia trouxe essa coisa positiva nesse ponto. Que tá todo mundo agora, ó, fazendo assim, né? Todo mundo no núcleo. Então as pessoas estão começando a perceber mais coisas, essas nuances, né? Que no dia a dia da loucura os pais às vezes não percebem. E eles remanejam isso para a escola, para o pedagogo, né? Para o pro professor. Então é muito complicado, assim. Ainda mais, imagine então uma família de baixa renda. Pior ainda, que não tem creche para botar criança, daí a mãe tá lá trabalhando, cuidando da criança.
Então é uma loucura, né? É muito difícil, assim, né? Para os pais também, né? Fácil. E assim, cada realidade é uma realidade, né? É, Por isso que a gente queira, assim, enquadrar, né? Às vezes, negócio de estudo, né? De comportamento, enquadrar, né? e tacar Enquadrar remédio. é, aquela criança em não sei o que, né? Psicodiagnóstico e tal. É tudo muito lindo, né? Assim, teoricamente falando, as coisas são maravilhosas, né? Sim, Dá para teoricamente falando, dá para resolver tudo, né? Só que quando você visita uma realidade de uma favela, totalmente diferente. a realidade de um ambiente de gente de classe média alta, né? Então, outros 500, né? É, Então, eu acho que falta também muito para essas pessoas que trabalham, né, com esse contingente de crianças, seja educadores, seja pessoas que trabalham na área da terapia, psicologia, etc. Eu acho que falta um pouco assim de experiência, entende? Experiência direta com essas realidades, né? fazer uma avaliação total, né? De tudo do que está acontecendo, né? Agora eu faço questão de colocar e falar a experiência que eu tive quando eu estava no Colégio Freudiano de Sim. Curitiba. Eu estava no terceiro ano de psicologia e eu já estava fazendo análise fazia um bom tempo. Daí eu fui convidada pelo meu psicanalista para trabalhar com as crianças do educandário de Curitiba, São Sim. Francisco. Eu chamo crianças, mas eram adolescentes, né? Que são infratores, né? Então, é, o que que aconteceu? Ali eu percebi exatamente isso que eu estava falando, o que é a teoria, né? E o que é a experiência, certo? Eu vi assim que a gente tinha, né? O Veloso falava assim, nós temos que nos debruçar, né, sobre as crianças, análise das crianças não é a mesma coisa que a análise do adulto e tal, 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 né? É. Aí quando aquelas crianças quando aquelas crianças apareceram ali, né, no colégio, às vezes vinham umas 4 crianças, né? O que que eu percebi? Eu percebi que aqueles profissionais que estavam ali no campo da psicanálise, eles não sabiam o que fazer com aquelas crianças, Sim. né? E eu tinha levado ali, eu tinha levado bola de futebol, tinha levado material de desenho, né? Tinha levado instrumento musical, né? Então eu disponibilizei isso para aqueles adolescentes dali, né? Aham. Então, à medida que eles usavam aquelas ferramentas ali no tempo que eles estavam ali, né? Muita coisa a gente percebia, certo? E isso causava um espanto muito grande para as psicanalistas mulheres que estavam trabalhando lá, não para o Veloso. O Veloso me conhecia, né? Então, foi criando assim, eu vi que foi criando assim. Aí eu que fui meio que, né? Porque tendo um resultado. Aquilo que eu estava fazendo com as crianças ali estava tendo um resultado positivo, né? Sim. E tanto isso era verdade que as mães dessas crianças, no período da tarde, elas iam lá conversar comigo, né? Então elas conversavam comigo, elas diziam assim que o filho estava mudando, né? Aí isso causava mais. Não Eu, lembro. te- eu vou ter que usar essa palavra inveja, sabe? Mas o ser Eu não humano sei, mas eu vou usar, mas causava inveja essa nas psicanalistas ali, né? Infelizmente, o desfecho dessa história aí no Colégio Freudiano não é um desfecho
entre aspas, feliz, né? Mas eu digo assim, a experiência que eu tive com essas crianças foi muito produtiva, né? Que com criança a gente tem que pôr a mão na massa. A gente não vai ficar olhando a criança e imaginando o que ela está pensando e tal, coisa loisa. Não. A gente tem que ter esse contato mais próximo com a criança, né? E aí a gente vê os trabalhos assim ligados à arte, né? A gente vê Melanie Klein e outras Sabe, terapeutas, né? pode falar, Hã? sabe o que é engraçado? Sabe o que é engraçado? Só um adendo, né? Eu lembro que todas as vezes que a gente estava na escola, até os alunos que era barraqueiro, né? Todo mundo gostava de educação física e artes. Por quê, né? Porque Cara, é o sentido, né? É a coisa sensório, a coisa da libertação do corpo, né? Quando você pode mexer o teu corpo, quando você pode se expressar, daí você pega lá a massa, você produz alguma coisa, você desenha, e o trabalho coletivo, né, de um jogo, coisa, modifica totalmente, né? Então, existe uma grande diferença entre a análise de uma pessoa adulta e a análise de uma criança. Quem não sabe essa diferença também não vai ser, não vai ter um resultado legal, né? eu queria falar algo, mas eu acho que é meio polêmico, sabe? E é uma opinião minha, não sei se isso é válido para as outras pessoas, sabe? Fala Mas aí. assim, eu acho que ninguém tem obrigação assim de ser perfeito, de tipo nenhum adulto, né? Então assim, se você pretende ter filho, veja, observe a sua realidade para ver se vai dar certo, sabe? Porque eu acho que, principalmente acho que na geração de vocês, né, anterior a você, eu acho que era muita pressão para você ter um filho, mas não porque você queria ter um filho, sabe? E eu acho que hoje talvez esteja mudando um pouco isso, sabe? Porque quando você bota uma criança no mundo, você tem que perceber que você não vai poder continuar sendo a pessoa que você é. Você vai ter que, não é só. Antigamente era assim. Ah, o importante é o pai ter dinheiro, a mãe ficar em casa cozinhando, tá tudo certo, né? Se tem essas duas coisas, tá perfeito. E não, né? A gente sabe que não é assim. Então eu acho que então, as pessoas têm que ter esse mínimo de percepção, sabe? Porque eu vejo tanta criança, Denise, assim, eu lembro, sabe, eu fico pensando em mim, porque eu já te falei isso, né? Tá Eu era, cheio de criança nos abrigos, tá cheio de crianças, né? e assim, Tá cheio de crianças para serem adotadas e às vezes espera até os 18 anos de idade e não encontram uma família. e gente, olha, eu quando era criança, eu tinha um complexo que eu não sei de onde veio, que eu tinha medo de ser abandonado, né? E minha mãe sempre foi muito amorosa, minha família muito amorosa, e eu tinha isso. E isso até os 7 anos de idade, né? Depois é engraçado, depois que eu vi que era algo assim que eu acho que talvez era alguma coisa que eu pescava de outro lugar, sabe? Daí quando eu vi que não era isso, eu fiquei tranquilo. Foi até engraçado. Eu lembro que quando até os 7 anos de idade, eu era aquele filho exemplar, assim, eu não brigava, eu aceitava tudo, eu era quietinho, tudo que acontecia de ruim eu não falava, né? E depois que eu percebi isso, depois que eu percebi que estava tudo bem, né? Que eu comecei a conhecer os meus pais, assim, tipo, eu comecei a conversar com eles, a entender como é que eles funcionam. Eu comecei a perder esse medo. E daí eu comecei a ser um filho um pouco mais rebelde, vamos dizer assim, né? De brigar, de discutir e tal. E daí eu fico pensando, eu lembrando desse sentimento que eu tinha lá atrás, eu vi comigo, que eu tinha, cara, olha, só pra você entender, Denise, a minha mãe é muito amorosa. A minha mãe, assim, olha, sabe, no sentido amor, eu tenho que agradecer muito. E mesmo assim eu tinha esse sentimento. Então imagine uma criança que não tem nada. Não tem nada, tipo, nada de nada. Ela tá jogada num lugar estranho, com adultos estranhos, que ela sempre tem que ficar esperta para não ser manipulada, porque alguém pode se aproveitar dela, né? Então a criança, ela tá num ambiente totalmente hostil, assim. E daí você fica pensando, daí você vê gente que tem filho à torta direita, sabe?
E tanta criança aí sofrendo, gente, sabe? Então, assim, é um assunto para se pensar, sabe? Porque se uma criança que tem pais ótimos, maravilhosos, sente isso, imagina a criança que não tem. Ela, nossa, eu fico. É muito triste, sabe? A gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente pensa nisso, porque às vezes a gente, né? A gente diz assim, não, quem não tem grana para sustentar uma criança não deve tê-la, né? Certo? Certo? Sustentar Mas no sentido eu de acho que educação e tudo mesmo. Tem muita gente que fala isso assim de cara, assim, olha, não tem grana para ter criança, não tenha criança, né? é Por que mais essa mulherada tem 4, 5 filhos, assim. né? Falam assim de cara, assim. E a gente tem que ter um cuidado muito grande pelo seguinte: é, a gente não deve colocar a regra em razão da condição financeira da família, né? Não, com Tipo, certeza. Financeira, certo? Senão a gente vai descambar para um campo assim, né? De que só gente rica pode ter. pode ter filho, com certeza. Não, e Mas a gente vê o quê? A gente vê assim que dentro de uma comunidade, numa favela, muitas coisas podem ser feitas, né? Muitas sim, coisas podem ser por feitas isso que eu falo, desde que porque se queira, desde que se queira fazer. Entende? Que nem a minha irmã, que é arquiteta, né? Que ela trabalha com essa área do urbanismo, né? E tudo em São Paulo. E tem lá a favela de Paraisópolis, né? sim, E a gente vê o quê? Na favela de. Cara, a escola de balé na favela de Paraisópolis. sim. Tem Entendeu? muito amor, né? Amor. Hoje em dia, se a gente não sair do nosso quadradinho, a gente não vai ver que em todas as favelas existem uma comunidade que se dispõe a fazer alguma coisa para modificar, seja assim, através, às vezes, de uma pastoral, né? Sim, Os, claro. pa- os pastorais trabalham nesse sentido, né? A pastoral da PUC, né? Que eu fiz aquele trabalho na penitenciária lá, foi um trabalho lindo, que foi Aham, através da pastoral, né? Projeto e Transcendência, sim, com as mulheres do presídio feminino em Piraquara. sim. Então, assim, existem esses núcleos, né? Mas eu diria assim, não é o suficiente, É. certo? Não é o suficiente. É necessário uma maior disponibilidade, e eu diria até disponibilidade não só, porque a tendência também é sempre dizer assim, disponibilidade dos governantes, Papo disponibilidade. todos. Essa disponibilidade tem que começar dentro da gente, Sim, né? Da gente sair desse quadrado onde a gente vive, né? Quando eu saí ali do colégio freudiano, a minha experiência foi outra, porque eu me dispus a justamente essa caminhada, assim, espaços diferentes, né? Realidades diferentes, para ver o que acontecia, uhum, entende? Quer dizer, aí o que eu diria assim, o meu pensamento mudou porque eu vi assim essa grande distância que existe entre a coisa teoricamente, né? Quando você pega um livro, aí você fica estudando lá, né? Você fica vendo lá que a estrutura psicótica, neurótica, que não sei o quê, papapá, né? A coisa teórica, ela é muito bonita, sim. sabe? Só que quem Tem, escreve. não, realmente, quando o autor ele tem uma grande experiência, uma grande prática, né? Quer dizer, é uma coisa feita com base, É, né? Só que o problema é quando a gente pega, certo? A gente, vamos supor, um aluno de psicologia, um aluno de não sei o quê, ele fica 3 anos dentro de uma faculdade, né? sim. Vivenciando os livros ali, né? Um estágio aqui, outro estágio ali e tal.
mas ainda assim a dimensão é muito restrita, Não, entende? e assim, quando eu, mas só para dar uma adendo, assim, quando eu falo também dessas questões de filhos, né, é que eu, assim, eu tô falando já de pessoas que têm acesso, né, não é, até porque, assim, vou dar um exemplo, a gente, como você falou, né, quando se trata de outra realidade, a gente não pode, oi? Só para falar para você, eu entendi o que você falou, Não, não, porque tô falando, quando eu digo negócio assim de, né, a classe média alta, gente, achar que porque a pessoa não tem, que a pessoa tem grana, não existe violência, não tem, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra. A gente vê a drogadição na classe média alta muito grande, cara, sim, entendeu? A sensação de vazio, né? A sensação de vazio é muito grande também. sim, Então, uma coisa não significa a outra, necessariamente, né? sim. Não, e é bem isso, tipo, a gente não pode, porque assim, a realidade, que nem se falou, a gente não pode falar de uma realidade que a gente não está inserida, a gente até conhece, a gente vê, mas quando você entra dentro, por exemplo, o máximo, assim, que eu já tive contato, né, foi duas coisas, quando eu morava em Piraquara, né, porque eu morava numa chácara, né, no município de Piraquara, e onde ficava minha chácara, né, ela ficava num lugar mais isolado, mas para eu chegar lá, eu tinha que passar numa favela bem grande. E eu via de tudo lá, sabe? A gente só e é muito, eu ficava muito triste, Denise, porque eu era criança, né? E eu lembro que parecia que eu tava numa vitrine, porque eu tava na janela do meu carro, eu olhava pra dentro, eu nunca vou esquecer isso. Eu olhava pra dentro, tudo lindo. Um carro bonito, assim, né? Tipo, uma família feliz, né? A gente rindo. E lá fora, eu via criança pelada na chuva, na lama. Ou a minha mãe que tava com sacola de supermercado no pé, porque não tinha sapato, não tinha chinelo pra comprar. É, Todo terra batida, sabe? Não tinha saneamento, o esgoto, aqueles negócio tudo aberto, né? Quando eu vim aqui para Curitiba, eu lembro que eu achei que tudo, nossa, é outro universo, sabe? E eu acho até por isso que quando eu era criança, que eu estava na escola, eu também sofri um pouco disso, porque eu também vi essa outra realidade, que as outras crianças não, porque ela era uma escola de rico, né? Então as crianças não entendiam essa coisa, né? A outra coisa que aconteceu foi quando eu fui na PUC Solidária, né? A gente foi na favela, lá a gente ajudou o pessoal, tipo lá no SIC, sabe? Que lá também, lá o problema é realmente mais governamental, né? Porque não chega. O acesso, né? É tudo difícil lá, né? A prefeitura não dava valor nenhum para eles, esquecia. Por isso que eu falo, quando a gente vota em prefeito, também a gente tem que pensar muito nas periferias. Porque às vezes o prefeito ele faz muito pro centro e esquece, né, da periferia. Mas, assim, né? Esperando um pouco. Eu acho que realmente, quando eu falo dessa questão da criança, né, de ter filhos, eu tô falando realmente da nossa realidade, porque assim, porque na realidade deles, eu acho assim, se tem amor, se tem carinho, eles dão um jeito, a gente dá um jeito, né? Mesmo sem dinheiro, dá um jeito. E então, assim, se você quer ter um filho, a gente da nossa realidade, vamos pensar um pouco, sabe? Poxa, não dá pra adotar? Será que não dá? Vamos ver tanta criança sofrendo, né? Não custa, né? E eu vejo muita gente, assim, eu não tô julgando, mas é uma coisa que me incomoda um pouco. Eu vejo muita gente gastando R$ 100.000, nossa, muito dinheiro para inseminação, e a pessoa gastou várias vezes porque não engravidou, ela gasta dinheiro, gasta. Daí fica aquela questão, poxa, o dinheiro é da pessoa, ela pode gastar com o que ela quer. Só que daí você vê aquela realidade lá fora, cheio de crianças sofrendo. Daí eu fico meio me sentindo, sabe, tipo, tem alguma coisa errada, sabe, que não tá ornando, entendeu? Então é É muito, porque é uma complicado, né? nada, mas eu acho que tem muitas coisas que ficam assim bem. A gente vê aquela coisa gritante, né? Aquela coisa estampada assim de absurdo, coisa assim sem lógica, né? Mas essas coisas existem, É, né?
essas coisas existem. É, dentro disso que você está falando, eu queria colocar uma coisa que é, intervenção. Só essa palavra, intervenção. Sim. Eu vejo assim que hoje a gente vive assim num tempo em que as pessoas, elas, nossa, têm acesso a várias realidades, né, na internet, né? Sim. Você vê tudo, você vê as coisas aqui do Brasil, você vê as Big coisas Brother. do Japão, você vê o que está acontecendo, aonde você colocar ali, né? Se quiser uma outra localização, você procurar, você vai saber o que está acontecendo, É. né? Só que eu vejo, ao mesmo tempo que eu vejo isso, eu percebo assim que as pessoas, elas não têm a iniciativa de intervir, É. sabe? Mudança de de um determinado acontecimento, de uma circunstância, Sim. né? Então eu vejo assim que a justiça, nesse sentido, ela parece uma justiça assim meio falha, meio falsificada, né? Sim. Que tá Então, conveniente. justamente, e tipo assim, a gente só busca a justiça no espaço, no nosso espaço físico, né? No Uhum. nosso, na limitação que a gente coloca, né? É. E a gente aceita ou não aceita em conformidade com a nossa, conforme a nossa conveniência, né? Então, eu diria assim, quando eu falo assim, quando a gente começou a falar sobre ser honesto consigo mesmo, né? É, essa coisa, a ética, né? Eu digo assim, como é que a gente pode mudar qualquer coisa se a gente não intervir a partir da nossa vontade, Sim. né? Então, exige, quando eu digo assim, não é uma coisa de você pensar, é de você fazer, Sim. sabe? É da gente, assim, ir de encontro, ter a coragem de ir de encontro a isso, né? Nós estamos fazendo aqui já quase, acho que 1 hora que a gente está conversando, né? Então, eu digo assim, a gente ir de encontro, né? Ter esse pensamento e ir de encontro a essas realidades e participar, né? Ter uma presença efetiva desse pensamento, quer dizer, esse pensamento em ação, né? Sim. Nós aprendemos isso no teatro, né? Essa coisa do ato, da ação, Sim. certo? Esse pensamento formalizado em atitude, certo? E, Porque eu, e é necessário a gente aprender isso e ensinar isso para as pessoas que têm filhos, né? sim. Ensinar isso, essa coragem, essa capacidade de você poder ir de encontro a uma coisa que é diferente de você e compartilhar, participar daquilo, para que haja uma transformação efetiva, né? E não, uma coisa que eu lembrei, assim, né? É, é que tem também algumas questões, né? Lembrei de uma coisa, lembrei de duas coisas. Tem uma vez que fiz POC Solidária, né? E eu adoro criança, né? Daí eu escolhi fazer recreação, né? Não sei se você tá escutando? Pô, tô escutando, pode falar, só vou dar uma olhadinha. Não, de boa. Daí Tá. eu fui fazer recreação, né? Das crianças e tal. Acho que eu já te contei isso. Daí a gente tava lá, né, tal, e eu cuidava das crianças, é como se eu fosse o professor delas, né? E as crianças, no primeiro dia que eu cheguei lá, as crianças tudo loucas, gritando, brigando, não sei o que lá. Aquela loucura, né? Daí eu lembro que era muito engraçado. No primeiro dia, né, a gente tava lá no recreio, e eu gosto de ficar, eu tava bem ali em cima, né? Daí a criança falou assim, ô tio, não sei o que lá, ela brigou comigo. Daí eu chegava as duas, bem de boa, assim, não, mas ó, tá tudo certo. E eu, assim, eu falava com a criança como se ela realmente fosse um adulto, assim, no sentido assim, tipo, olha, ó, mas me explica, o que aconteceu? Eu falava assim, não, mas o que que aconteceu? Conta pra mim.
Ah, nhanhanhã. Daí eu perguntava, mas o que aconteceu? Aí, daí eu falava assim, não, mas ó, olha aqui, você fez isso e isso, e ele também, então ó, tá tudo certo. Daí a criança ficava feliz, porque ela achou que as duas crianças se sentiam culpadas, né? Muito engraçado. Daí quando você tira isso delas, você trata ela como uma pessoa real e tira isso delas, elas ficam de boa. Uhum. E daí eu comecei a botar filme, elas ficavam tudo quietinhas. Daí chegou uma professora lá, ela ficou de cara comigo, porque quando ela tava lá, as crianças estavam gritando. Na hora que eu cheguei, eu botei um vídeo lá para elas assistirem. Elas calaram a boca, Denise. Isso foi em todos os dias que eu tava lá. Elas calaram a boca, elas ficaram uns amorzinhos, entendeu? Por quê? Porque eu trato elas como iguais, eu não fico fazendo aquela coisa toda. Então, tem coisas que são muito simples. Daí um dia eu tava aqui em casa, né? Foi depois que eu acho que eu saí da PUC, assim, não. Acho que foi ano passado, ano retrasado, não sei. Acho que foi ano retrasado. Eu tava querendo fazer uma coisa de ajudar, voluntariado, né? Daí eu liguei para duas escolas aqui para ver se eu podia ajudar. E as escolas me enrolaram. Eu não consegui ajudar. Elas falaram assim, ah, mas eu acho que amanhã você pode vir, não sei o que lá. Daí eu liguei lá, daí ninguém me respondia. Daí a mulher falou, ai, que não dá, não sei o que lá. Ficou me enrolando. Daí outra vez eu tentei arrumar o computador, né, que tem lá nas escolas. E elas me enrolaram. Então, assim, às vezes até para ajudar é difícil, entendeu? Você quer ajudar, mas o negócio não vai. Isso aí, gente, puta que pariu. Isso chama-se o funcionamento, tipo assim, burocrático da coisa, porque eu também fiz isso. Você tem um Eu, computador. aqui em cima, aqui perto de casa é a pastoral da criança, né? Sim. Daí facilita um pouco, né? Quando eu saí do colégio freudiano, eu passei pela pastoral da criança ali, né? Me dispus a, olha, se precisarem, telefone, tudo, endereço, né? Eu fiquei esperando sentada, nada aconteceu. Aí depois eu fui na igreja aqui, porque eu não frequentava igreja, né? Foi assim Eu estava trabalhando na loja da Evelise lá, né? Estava trabalhando lá, e daí aquele lance que te contei, né? Veio uma pessoa pedir lá um negócio para rifa, para coisa lá do bingo, né? Daí eu dei um desenho que eu tinha feito do Charlie Chaplin, a Nanquim, né? E daí o pároco da igreja veio aqui pegar, porque era muito pesado, né, o quadro. Eu tinha colocado uma moldura. Daí ele veio pegar de carro aqui, daí ele me convidou para ir lá na igreja, né, assistir a padroeira lá, e eu fui, né. E Aham. eu fui ficando porque eu também tive a curiosidade de conhecer como é que funciona esses trecos de igreja, como é que é, né. Sim, aham. E daí comecei a participar da é, negócio de puta que pariu. Evangelização, essas coisas lá de Catequização. Imaginei a Denise lá de jesuíta catequizando os índios lá. catequistas. Aí eu pensei, não, eu posso né, de Beleza. repente, Olha aqui. mas também não deu certo. Mas a minha experiência dentro da igreja também foi muito interessante, porque, nossa, aprendi muitas coisas, sabe? Muitas coisas. Enfim, mas eu digo assim, isso que você está falando é um lance assim que trava tudo. Trava Não, tudo. isso é pior, eu fui lá. Eu tive lá, ó, eu tive É, lá de bicicleta, falei com a mulher, é uma bosta. não é, porque, tipo assim, cara, já começa com essa divisão, assim, né? A área da saúde, a área de humanas, a área tecnológica. Aí, tipo assim, eu estou fazendo teatro, cara, eu não posso querer fazer um negócio de filosofia, eu não posso querer fazer um É, negócio. É ridículo isso, e, entende? não, e parece que você sempre tem que estar vinculado a alguma instituição. Se eu falar É, assim, vamos supor, cheguei lá, eu quero arrumar o computador. Daí eu falo assim, não, é que eu fiz informática na USP. Daí, nossa, uma vez eu lembro também que eu tava, acho que foi uma entrevista de emprego, sei lá, e eu falei assim, eu fiz teatro. Mas onde você fez teatro? Ah, na PUC. Daí eu falava PUC e mudava o olhar da pessoa. Nossa, é PUC, entendeu?
Tipo assim, é muito chato você depender de uma instituição para conseguir algo, fazer alguma coisa, né? Às vezes você só É, quer ir lá ajudar, sabe? Tipo, outra coisa, o certificado não diz o que você faz, né? O certificado não fala o que você sente, nem o que você pensa, sim, né? E eu acho que muitas pessoas boas são perdidas nesse sentido, sabe? Que poderiam realmente mudar, contribuir para a mudança e transformação de muitas realidades, sabe? Pessoas que às vezes nem têm certificado nenhum, mas têm essa disposição e conhecimento real da coisa, entende? Experiência ali do pega para capar, sabe? Aquelas pessoas assim que estão em constante contato assim com o povão, assim, né? Com a miséria e tudo. Cara, a experiência de vida dessas pessoas é incrível, sim. entende? Não adianta, às vezes não, né? Curso de mestrado, doutorado, cara, não, sabe? A experiência de vida da pessoa às vezes é, é infinitamente maior do que qualquer coisa que a gente veja assim a nível de, né? De livro, de teoria, né? É isso aí. E agora? O que que vai ser desse? Falar sobre essa coisa da intervenção que eu falei, né? Não, Porque falar o que que só, agora, assim, né? só para exemplificar, só para exemplificar, eu acho necessário que em situações limites, assim, né? Em caso assim de que você veja que uma pessoa está correndo risco de vida, né? Risco de morte, né? Na minha época eu falava risco de vida, agora é risco de morte que se fala, né? Quando a pessoa está correndo um risco, né? E eu acho assim que a gente precisa aprender a ter atitudes, reaprender a se posicionar diante de coisas assim, que nem esse caso que aconteceu, né? Do João Neto, né? Que foi assassinado lá pelos seguranças. Existiam pessoas naquele lugar. É isso que eu ia falar. Eu acabei de receber o comentário aqui, ó, só pra... E cada vez mais a gente vê as pessoas filmando, gravando, colocando na internet, mas não fizeram nada, Sim. entende? Então, o que é que está acontecendo? Eu Sabe? acho que a gente criou, pelo menos pra mim, assim, né? Só que eu nem estaria fumando, né? Eu acho que, sei lá, é que eu sou muito de avaliar o meu risco também. Vamos supor, se eu vejo que eu consigo ajudar, assim, eu corri risco, eu ajudo, mas eu não sou de filmar, eu jamais ia filmar. Só que eu acho que muito, pelo menos pra mim, né? Muito disso vem dessa cultura do medo, da violência, né? Só que o que eu não entendo é quem realmente estava filmando, sabe? Porque não faz sentido. A pessoa que tá filmando, ela também tá em risco. Então, assim, tipo, não faz sentido. Daí até a menina que falou, né? Ela comentou que eu postei lá, ela comentou assim, realmente, tinha um monte de gente gravando, ninguém fez nada, não faz sentido. Uma coisa é você ter medo, né? Porque, sei lá, vamos supor, você tem um, ó, vou dar um exemplo. Eu sou um pai, eu tenho 3 filhas e eu sou um pai solteiro. E eu vejo esse negócio, eu não vou me meter porque eu tenho medo de. Daí o cara tá com uma arma, né? Eu não vou querer morrer pra afetar minha família, vou dar um exemplo. Mas também não vou ficar lá filmando, entendeu? Lá assistindo, ah, que lindo. Isso pra mim, essa coisa de filmar, isso pra mim não faz. Isso eu não entendo. Essa parte, assim. O brasileiro ele adora observar, né? Mas pra fazer não faz também, entendeu? E fica aquela coisa de fofoqueira, né? O Brasil é muito fofoqueiro. Mas é justamente, eu acho que essa coisa devia ser aprofundada, porque em todas as situações na minha vida que eu vi uma situação de violência na minha frente, eu intervi. Uhum. Sim. E sempre eu consegui solucionar a coisa, não aconteceu nada